Terra. Então a gente está tentando com esse, quer dizer, resgatando um filme feito em 1991, do governo do prefeito Ivo Saldanha, que tinha como secretário Paulo Braga, e nós, quer dizer, aí eu sempre andava com aquele negócio do pau-brasil, e falava do pau-brasil, e eu acabei me interessando pela essa temática mesmo, porque eu nunca tinha percebido que, na verdade, o Brasil chamava Brasil por causa do pau-brasil. Eu sabia, mas não tinha consciência do que era naquela época. Estou falando de 30 anos atrás, né? 29 anos, 30 anos atrás. Exatamente 30 anos atrás. Então, mas naquele momento, eu, envolvido com outras coisas, não sabia exatamente a importância do pau-brasil para o nome Brasil, né? Aí fomos buscar essas informações, as pesquisas, quer dizer, patrocinadas pela Prefeitura Municipal de Cabo Frio e pelos interesses que a Prefeitura de Cabo Frio na época tinha em relação ao pau-brasil. Chegamos e pesquisamos, viajamos, eu fui em vários lugares, estive na Bahia, estive em Pernambuco, estive no Xingu, tive um monte de lugar para poder realizar um trabalho da forma que naquela época se permitia. Hoje chega a ser trash. Isso me orgulha muito, me deixa bastante interessante. Então, no dia 5 desse mês, 5 de junho, né, comemora-se o Dia do Meio Ambiente. E aí nós homenageamos uma semana. Quer dizer, aí a Bruna resgatou a ideia da gente passar o pau-brasil, que foi um filme que, de uma certa maneira, teve uma repercussão. Ele foi um programa de televisão na TV Globo daqui, que agora é TV Inter TV, mas na época era TV Lagos. A gente foi exibido lá e nós ganhamos uma condecoração, uma premiação na Eco 92. E foi muito importante ter recebido isso. Mas a temática era interessante também. A temática era interessante. O professor Roldão, que está no filme, ele logo depois ele veio a falecer. Então, vocês vão assistir agora um filme feito em 1993, ou 91, perdão, em 1991, chamado Pau-Brasil, Semente da História, que tem o roteiro de uma pessoa que já não está mais aqui, o Taucho, ele é brilhante. O roteiro é do Francisco Taucho Domingues, e a gente teve a oportunidade de falar um pouco da história do Brasil através da árvore. A árvore que denominou o nome Brasil. É isso. Divirtam-se. Sob seu corpo vivo, a marcha inexorável das civilizações. Cada uma com sua hora e vez, marcando com o novo tudo o que já foi criado. A descoberta das Américas encerrou um ciclo e marcou o fim do quase eterno peregrinar do homem sobre este planeta. Terras novas. Novas civilizações. O homem chegando a um patamar onde revê seu passado, vive seu presente e se projeta rumo ao futuro. Alfa e ômega, o começo e o fim. Imagens fortes, imagens que marcaram o coração e o espírito das civilizações que se encontraram aqui. Cabo Frio. Os que aqui chegaram primeiro vieram pelo mar. Canoas de casca, caravelas. O ferro forjado para tirar o sumo, a seiva, o sangue, o sal. Cabo Frio. Berço mitológico da nação americana, criada com a diáspora tupi. Terra gerada no ventre de batalhas entre irmãos. Lendas, mitos, paixões proibidas.
Os que aqui chegaram primeiro, chegaram depois que Monan plantou o orvalho das manhãs, os campos bravios, a fauna livre, as aves isentas. Uma Bahia fresca, segura e formosa. O silêncio sob o domínio do natural. A fertilidade dos montes, dos rios, a nudez de uma raça. A vegetação tão verde e exuberante que roubava do céu o privilégio de dar cor ao mar. Aqui, a primeira nação que viu o Brasil já estava. A primeira nação que viu a América. Pindorama, de que já se acabou a memória. De toda a fartura a aguçar a ganância europeia, duas estavam disponíveis demais, expostas demais, lindas demais. Uma era o índio. Os tupinambás, donos absolutos destas terras mágicas. Uma raça cósmica, forte, dourada pelo sol de paralelos medianos. Uma raça portadora de todas as dores, experiências e esperanças da humanidade. A outra era uma árvore, de cerne duro, forte, fibras de textura fina, grandes e retas. Indeformável, com o sangue vermelho como o da raça que a plantou. Verzino, Sapã, Ibirapitanga, Pau-Brasil. Esse prédio significa um prédio que foi construído com toda certeza no século XVI ou XVII, possivelmente pelos holandeses. Era a espécie de um cais onde tinha um porto aqui no rio Capibaribe que recebia o açúcar e a madeira de pau-brasil que vinha do lado de São Lourenço da Mata através do rio Capibaribe. Por intermédio de amigos, junto ao governo do estado, nós conseguimos esse prédio para servir de sede da Fundação Nacional do Pau-Brasil, aqui na cidade de Recife. Raiz nação, nome e força e fraqueza e imagem de um país e de sua gente. Dotes nativos que lhe serviram de sepultura sob o céu que lhe vela os restos, sob o jugo do ferro europeu. Os índios acabaram. Dos mais de 100 milhões de indivíduos existentes há 5 séculos, não restam mais que um punhado esquálido, insuficiente para sequer assegurar sua frágil e duvidosa perpetuidade. O pau-brasil acabou. 350 anos de exploração predatória, selvagem e indiscriminada, reduziram a vasta floresta que se estendia do Cabo Frio ao Cabo Roque num punhado de pequenos exemplares em hortos, jardins e reservas. Aqui é o Morro dos Silva, um dos últimos remanescentes da Mata Atlântica em nosso estado, com destaque à ocorrência do pau-brasil, do ipê amarelo, da sibipiruna e do tapinhoã. Esta área faz parte da área da Reserva Ecológica do Cabo Frio, criada em junho de 90. E hoje, junto à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, iniciamos o inventário florestal para conhecermos a distribuição das espécies e a dinâmica da população, para que possamos, assim, propor a criação de um parque nacional. A partir da descoberta na reserva de Cabo Frio da ocorrência de pau-brasil, uma espécie, vamos dizer assim, que está em vias de extinção e ser uma das representativas da Mata Atlântica do Rio de Janeiro, ocorrendo desde Pernambuco até aqui ao Rio de Janeiro. Essa madeira foi, vamos dizer assim, muito explorada no começo do nosso descobrimento e passaram-se vários anos e sempre explorando, então foi gradativamente desaparecendo. Não só a Mata Atlântica foi desaparecendo, mas também o pau-brasil foi desaparecendo. Aqui nós temos, nessa floresta de cá, nessa primeira, vamos dizer assim, parte de uma reserva total de Cabo Frio, alguns exemplares de pau-brasil, não só já em fase adulta, como também ainda em fase inicial de crescimento.
Foi aqui que nós aprendemos a realidade da vida e começamos a entender uma matéria chamada ecologia. E tomamos como base principal o pau-brasil, em virtude de ser ecológico, em virtude de ser histórico e em virtude de ser também econômico. Depois de ancorarem em Porto Seguro, os navegantes portugueses continuavam na busca de outros promontórios para suas caravelas. A base naval instalada por Américo Vespúcio na expedição de 1502 a 1503 não foi por acaso. Eles já sabiam que não havia mais portos na extensa costa que se estendia da Baía de Vitória a da Guanabara, exceto na região de Cabo Frio. Um dos elementos de importância histórica foi a própria descoberta do pau-brasil pelos espanhóis, mais precisamente por Vicente Pinzón. Esta descoberta marcou o início da devastação das matas virgens de pau-brasil. Sua localização era próxima ao canal do Itajuru, junto ao morro onde, em tempos que se perderam na memória e na história, as tribos tupis ergueram a primeira e lendária civilização do continente. Durante décadas, esta região deu cenário para o prosseguimento de seu destino histórico. Antes, a saga dos Tupinambás. Depois, o fim de um ciclo monumental, o encontro das civilizações. Portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, ingleses. Todos tinham naquela baía fresca e segura a porta de acesso náutico europeu às cobiçadas florestas de pau-brasil. A consciência ecológica não se restringe apenas na preservação de grandes áreas florestais. Ela deve estar presente nos pequenos detalhes, nas pequenas situações, nas pequenas iniciativas de caráter individual que possam se alastrar pelo inconsciente coletivo. Nasci e vivi na floresta amazônica, nos seringais do Acre, e aprendi muito com a natureza. Aqui em Cabo Frio, o pau-brasil representou muito para mim. É como se fosse um seringal do Acre que precisava ser preservado. E aprender também com a natureza o que ela armazenou durante a sua eternidade, principalmente mostrando a verdade e talvez despertando dentro de nós uma cura para a nossa ignorância assassina contra a natureza. Um dos males de que sempre sofreu o Brasil foi dos ciclos de exploração agrícola predatória. Ciclos marcados pelas elevações à fase de ouro e pelos declínios irreversíveis que levaram à estagnação total. Enriqueciam os colonizadores, empobreciam a nação, a terra. Este bosque de pau-brasil para nós tem uma importância muito grande. Primeiro, que ele foi feito aqui no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, pelo um convênio feito entre a Universidade Federal Rural de Pernambuco e o ProMemória, onde nós fomos os responsáveis pelo trabalho da formação do local, plantação das mudas e a continuação da preservação. A floração do pau-brasil aqui no Nordeste é justamente nos fins dos últimos meses do ano, dependendo das chuvas. Se chover no mês de novembro, ele flora em novembro, se não em dezembro, porque é uma planta tropical. Esse é o fruto do pau-brasil que os operários estão colhendo para se fazer a divulgação da espécie em todo o Brasil.
Essa é a colheita da semente de pau-brasil, pelos operários que trabalham no bosque do Parque dos Guararapes. Estão vendo aqui como é o trabalho feito. É colhido as vagens, bota para secar e depois se bate e se extrai a semente. Cada vagem tem em média de 1 a 4 sementes. Nós costumamos dividir a história do pau-brasil em 3 períodos. O primeiro foi o de 1500 a 1875, chamado período comercial, quando o pau-brasil era muito valorizado e procurado no comércio da Europa. A grande compradora foi a Inglaterra. Chegando o Brasil mesmo, no período do Império, pagar juros da dívida externa e parte da dívida externa com a madeira do pau-brasil. Essa madeira que deu o nome ao nosso país, né? Que usina naquela época se pintava com a tinta do pau-brasil. Então eles se faziam a tinturaria com o urucum, e do urucum que deu a história do Brasil, que eles se pintavam naquela época. Então, infelizmente, foi ele que descobriram o pau-brasil e foi destruído pelos portugueses, e hoje a madeira está toda em Portugal. A segunda fase do pau-brasil, que nós consideramos, é justamente depois de 1875, quando ele foi substituído pela anilina sintética, pela anilina química. Então ele perdeu o valor comercial. A preservação dessa floresta de pau-brasil é para criar o Museu Vivo do Pau-Brasil e apresentar na Conferência de Meio Ambiente Rio 92 e despertar uma nova consciência de vida extraída da essência da eternidade da natureza. A terceira é realmente o período da restauração. Apareceu alguém disposto a dar, a fazer todo o sacrifício que fosse possível a fim de salvar o pau-brasil no Brasil. Eu, com mais de 15 anos de profissão, pela primeira vez tenho a felicidade de adentrar uma floresta onde tem o pau-brasil em abundância. Então essa é uma ocorrência realmente singular. Poucos locais no Brasil têm a felicidade de ter uma reserva desse tipo. E por essa é uma razão primordial também pelo qual ela deva ser preservada. E posteriormente, é a minha opinião que todo esse patrimônio tem que ser dado a conhecer pela população, um conhecimento de perto. Então eu acredito que no futuro vale a pena a gente se ter umas trilhas aqui por dentro para que se possa mostrar à população esse patrimônio todo, esse rico patrimônio, e que porque a população, olhando, verificando, passa a respeitar melhor. Nós colocamos o pau-brasil como amostra, como espelho, como base fundamental para uma continuação da ecologia, do meio ambiente, da conservação, da preservação da natureza. No Brasil dos ciclos econômicos que se esgotam, nasce a esperança de uma nova era. Uma era marcada pelo esforço no resgate de valores culturais e históricos. De valor econômico atualmente inexpressivo, o pau-brasil merece este resgate, até mesmo para a saúde moral de nossa própria nacionalidade. O sol se perde lentamente na imensidão. Dança, apaga, vai-se e volta. Nossa gente olha engrandecida para as cores desta nação com o nome de árvore. Vê refletida na chama do céu as franjas ardentes do terceiro milênio. Pau-brasil, semente da história, semente de uma vida inteira.